Filipenses 2, versículo 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação no temor, com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo isso sem murmurações nem contendas. Vamos juntos, outra vez? Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazer isso tudo sem nem contendas. Pai, fala conosco mais uma vez nessa manhã maravilhosa, que a tua palavra ela seja como uma flecha e o nosso coração como alvo certo, Pai. Que a tua palavra venha trazer o teu querer e que o Senhor venha realizar o teu propósito na nossa vida. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus quer que desenvolvamos a nossa salvação. Deus quer que desenvolvamos a nossa salvação. Muito se fala em desenvolvimento econômico, muito se fala em desenvolvimento social, desenvolvimento de tantas coisas, mas Deus quer que nós cresçamos, Deus quer que nós desenvolvamos também espiritualmente. Um dia nós recebemos a Cristo, um dia o Espírito Santo nos regenerou, um dia nós nascemos de novo, só que depois disso, a partir disso, nós precisamos de crescer, nós precisamos amadurecer, nós precisamos nos desenvolver espiritualmente. Qual é o projeto de Deus para a minha vida? Qual é o projeto de Deus para a sua vida? O projeto de Deus, acima de tudo, é que um dia nós sejamos iguais a Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 29, diz que Ele nos predestinou para nós sermos conforme a imagem do Seu Filho, Jesus. Eu fico pensando, será que existe algum projeto mais importante do que esse? Será que existe objetivo, alvo mais magnífico do que esse, de nós sermos conformados à imagem de Cristo, de nós nos tornarmos um dia como Ele é? Como que inicia aí o versículo 12? Diz assim, assim, pois. E por que ele diz assim, pois? Porque antes, ele deu aqui o exemplo de Jesus, que fez o quê? Que se humilhou, que foi obediente até a morte, morte de cruz. Mas também, depois dele ter se humilhado, a Bíblia diz que Deus o exaltou sobremaneira. E quando Deus o exaltou sobremaneira, Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Significa que assim como Deus fez um projeto para Jesus, Deus também tem um projeto para a sua vida. Deus também tem um projeto para mim. Deus tem um projeto de nos conformar à imagem de Jesus, ou seja, de nos transformar em pequenos cristos, em caráter. Veja um pouco adiante, em 1 João 3, versículo 1 e 2. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Você verá Jesus face a face. Você verá Jesus como Ele é. Mas para que você veja Jesus como Ele é, antes você precisa ser semelhante a Ele, ser conformado à imagem dEle.
Quando nós olhamos aqui para o nosso texto, em Filipenses 2, a gente vê aqui que há um mandamento. O mandamento é: desenvolvei a vossa salvação. Deus quer que você desenvolva a sua salvação, porque, em primeiro lugar, Ele nos deu essa salvação. A Bíblia diz: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós. Ou seja, você não salva a si mesmo, não é pelas suas obras, não é pelos seus méritos, isso não vem de vós, isso é dom de Deus. A sua salvação é obra exclusiva de Deus na sua vida. E às vezes a gente não entende muito bem o conceito de salvação. Não entende muito bem o conceito de salvação. Se você quiser entender salvação no sentido restrito, você crê em Jesus e pronto, você está salvo. Mas não apenas isso. Ele diz aqui: desenvolvei a vossa salvação. Ou seja, a salvação que eu estou dando a você gratuitamente, você precisa agora trabalhar nela todos os dias. Todos os dias. E o que significa isso? Significa que salvação é uma obra que Deus faz em nós, não apenas nos convertendo num dia, nos convertendo no ato, mas a salvação também é Deus nos santificando cada dia. Cada dia Deus vai trabalhando em nós, cada dia Deus vai nos lapidando, cada dia Deus vai nos dando forma, através das dificuldades, das lutas, das alegrias, dos momentos ruins e bons, cada acontecimento do nosso dia a dia, da nossa rotina, Deus está trabalhando a santificação em nós. E Ele vai trabalhando, Ele vai nos santificando nesse processo que é a nossa vida aqui na terra, até que um dia nós seremos glorificados. Nós seremos glorificados. E aqui nessa altura, os teólogos, eles usam uma expressão que eles chamam de ordem da salvação. Ordem da salvação. É interessante porque a ordem da salvação, ela começa com a união com Cristo. Primeiro você se une a Cristo. Aí vem a conversão, vem o arrependimento de fé, vem a justificação pela fé, vem a adoção de filhos, vem a santificação, e aí culmina com a glorificação. Na nossa conversão, foi um ato passivo, foi Deus que veio ao nosso encontro, foi Deus quem nos transformou, foi Deus quem nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, foi o Espírito Santo em nós. Nós recebemos de Deus. Mas agora, no processo de santificação, nós participamos. E como é que nós participamos no processo de santificação? Querendo, desejando, mesmo com dificuldades, mesmo com fraquezas, mesmo com quedas, mas somos levantados e queremos, e oramos, e dizemos: Senhor, me ajuda, porque eu quero conseguir, eu quero alcançar, eu quero poder, eu quero chegar lá, eu quero fazer a sua vontade, eu quero ser obediente. Senhor, eu caí de novo, mas Pai, me levanta, me restaura, me fortalece, eu não quero errar outra vez. Então você vai caminhando, vai desejando, vai querendo, vai pedindo isso a Deus, vai buscando isso nele. Há uma participação nossa também nesse processo de santificação. Filipenses 2, 12 é o nosso texto. Paulo diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Veja que Paulo fala aqui: sempre obedecestes. Não só quando eu estava aí junto com vocês, né? Porque às vezes as pessoas obedecem na nossa frente, quando a gente dá as costas, só Deus sabe. Ele fala: não, eu estava aí, vocês obedeceram na minha presença, mas também na minha ausência, vocês conservaram essa postura de obediência. Veja que Paulo está falando aqui de obediência. Ele está dizendo: vocês obedecem tanto quanto eu estou presente, tanto quanto eu estou presente como eu estou ausente. Ou seja, nós precisamos desenvolver a nossa salvação por obediência. Não é por obrigação, não é por uma forçação de barra, mas por amor, por obediência.
Filipenses 2:5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Filipenses 2:8. A si mesmo ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então, veja que o mandamento que Deus tem para mim, o mandamento que Deus tem para você, é que nós desenvolvamos a nossa salvação. E esse desenvolvimento de salvação começa com obediência a qualquer custo. Obediência em todo momento. Obediência, se necessário for, até a morte. Mas o versículo 13 é o versículo-chave. O texto diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Deus efetua o querer e o realizar. Ele quer e Ele faz. Ele quer e Ele faz. Tem coisa que a gente sabe que tem que fazer. A gente até gostaria de fazer, mas a gente não consegue. Todas as vezes que a gente chega diante de uma tentação, a nossa reação, ela deve ser: a minha carne quer. Eu quero, a minha carne quer, mas eu não posso. E assim, todas as vezes que você chega diante de uma tentação e você diz: eu não posso, você cresce, você desenvolve, amadurece. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é maravilhoso. Ele não apenas nos salvou, mas nesse processo de santificação, Ele nos ajuda, Ele nos aperfeiçoa, Ele nos fortalece, Ele nos capacita. Você nunca pode dizer: eu não posso, eu não consigo, eu não chego lá, eu não aguento, eu não resisto. Porque se você está tomado pelo Espírito Santo, você vai dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sozinho realmente eu não consigo, mas em Deus eu posso todas as coisas. Eu vou dizer não, eu vou conseguir. E aí você se fortalece, você se desenvolve, você amadurece. 3 lições nesse versículo. Lição número 1, qual é o mandamento do versículo 12? Mandamento do versículo 12. Qual é? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, ou seja, com reverência, olhando para isso, para a salvação, para a santificação, como um projeto glorioso de Deus para a sua vida. E você então vai reverenciar aquilo. Então você vai respeitar aquilo, você vai levar aquilo na sua mais alta conta. Aí ele vai colocar aqui um porquê. Por que você vai desenvolver a sua salvação? Porque Deus quer. E se Deus quer, eu posso. Se Deus quer, eu consigo. Às vezes, a gente chega para Deus e fala: Deus, eu quero, mas eu não consigo, Senhor. Eu quero, Senhor, mas eu não consigo. Mas Deus diz: olha só, filho, filha, se eu quero, você consegue. Se eu quero, você consegue. E Paulo vai colocar 3 motivos aqui. O primeiro motivo é Deus quem efetua em nós. E esse verbo efetuar, em algumas versões bíblicas, vem escrito operar. Então é Deus quem opera em nós. Significa que Deus age dentro de nós. Significa que Deus está habitando dentro de nós. E Ele está trabalhando dentro de nós, se movendo dentro de nós, para nos capacitar, para nos fortalecer, agindo poderosamente dentro de nós. E na linguagem do apóstolo Paulo, isso é mortificação. Paulo usa um termo chamado mortificação. Ele vai mortificando a nossa carne, ele vai mortificando nossos desejos pecaminosos, ele vai mortificando os nossos impulsos para aquilo que desagrada a Deus. Quanto mais intimidade com Deus, quanto mais você busca a Deus, quanto mais na presença de Deus você está, menos vontade você tem de fazer as coisas do mundo, de estar com o grupinho do mundo,
de fazer a vontade do mundo, de comer no banquete do mundo, de estar onde o mundo está. Você não tem mais prazer naquilo. É como um peixe fora d'água. Mas tudo isso só acontece em você à medida em que você vai se aproximando cada vez mais da luz, cada vez mais de Jesus. E aí a sua carne, seus desejos pecaminosos, suas inclinações para aquilo que é mal, para aquilo que te afasta de Deus, tudo isso vai sendo mortificado. Mas ao mesmo tempo que ele vai mortificando essas coisas na gente, ele vai criando também uma vivificação. Ele mortifica algumas coisas e vivifica outras. Ele traz vida para o nosso deleite em Deus, para a nossa comunhão com Deus, para a nossa intimidade com Deus. E aí você que não tinha mais prazer na leitura bíblica, agora você ama ler a Bíblia, e você tinha sono, ou você era tão relaxado na sua vida de oração, e agora você, cada momento que você tem oportunidade, você está ali orando. Então ele está vivificando em você virtudes que te santificam, que te fortalecem, que te desenvolvem, que te aproximam de Deus. Ou seja, ele mata alguns desejos em nós, mas ele abre, ele vivifica outros desejos na nossa vida. Ele mata então o desejo para aquilo que é ruim, para aquilo que é prejudicial, e ele abre na nossa vida fome, ele abre na nossa vida sede, ele abre na nossa vida vontade para aquilo que é espiritual, para aquilo que é de Deus. O texto diz, é Deus quem efetua, é Deus quem opera, é Deus quem age, é Deus quem trabalha, é Deus quem faz. O Deus que nos salva na conversão é o mesmo que caminha conosco no processo da santificação. Eu pergunto para você nessa manhã, quais são as suas tentações? Quais são as suas tentações? Quais são as suas fraquezas? Quais são os seus vícios? Quais são os seus deslizes? Você sabe quais são. Aquela mulher adúltera de João 4, já havia tido vários maridos, e ela não se contentava, não saciava a sua sede, a sua fome. E Jesus, quando se aproxima dela, ele não atira uma pedra nela, ele não faz isso. Pelo contrário, ele disse, se você beber da água que eu lhe der, se você beber da água que eu lhe der, você jamais terá sede. Você busca preencher esse vazio em tantas coisas ilícitas, mas eu tenho aquilo que pode matar a tua necessidade. Eu tenho aquilo que pode te preencher. Eu tenho aquilo que pode ocupar todos os espaços da sua vida. E meus amados irmãos, Deus está dizendo para você nessa manhã, eu vou operar em você tanto o querer quanto o realizar. Eu vou fazer uma grande obra na sua vida, eu vou agir dentro de você. Querer e realizar. E essas duas palavras, no original aqui, são palavras lindas. É Deus quem efetua em nós o querer, tanto o querer como o realizar. Por que ele coloca o querer e o realizar juntos? Porque um é a causa do outro. Um é a causa do outro. A origem é o querer e a concretização é o realizar. Diante de uma tentação, você vai ter forças para dizer, a minha carne quer, mas eu não posso, e eu não vou fazer. Você só consegue isso quando Deus está operando, está efetuando em você. Deus está fortalecendo você, e é no poder de Deus que você faz isso, que você fala isso, que você responde assim, porque Deus trabalha no nosso interior. Deus trabalha no nosso interior. Senhor, eu quero, mas eu não consigo dizer não. Senhor, efetua em mim tanto querer como realizar. Então, naquele momento que você sinceramente ora assim a Deus, Ele manifesta o poder na sua vida.
Ele transborda o poder na sua vida. Ele se manifesta em você. Ele te capacita a conseguir aquilo que sozinho você não conseguiria. Mas agora você consegue no poder de Deus. Que privilégio, irmãos, a gente ter essa presença de Deus na nossa vida. Que diferença! Que diferença faz caminhar no Espírito. Quantas vitórias nós deixamos de alcançar porque nós decidimos caminhar por nós mesmos. Quantas derrotas nós experimentamos por andar sozinhos. Mas não precisa ser assim. Caminhe com Jesus, caminhe com o Senhor e permita, através da sua vontade diária de buscar, de se aproximar, de estar íntimo de Deus, que o poder dele se manifeste na sua vida. Porque você vai conseguir alcançar aquilo que sozinho você não conseguiria. Deus é quem efetua em nós o querer. E essa palavra querer significa desejar fortemente. Querer significa ter vontade. E você sabe que todas as realizações que existem no mundo, tudo que já aconteceu no mundo, que já se realizou no mundo, iniciou-se com um querer. Alguém quis, e por isso aconteceu. É só você olhar no início de tudo, por que Deus criou o mundo? Por que Deus criou o universo? Porque Ele desejou. Porque Ele quis. E Ele disse haja, e quando Ele disse haja, houve. Aconteceu. É uma virtude de Deus. Quando surge a pergunta no Salmo 115, versículo 2, onde está o teu Deus? Versículo 3 diz, no céu está o nosso Deus, e tudo Ele faz como lhe agrada. Tudo Ele faz de acordo com a sua vontade, com o seu querer. Deus é perfeito. Deus é perfeito. Então, eu não devo fazer o que a minha carne quer. Toda a intenção da minha carne é me afastar de Deus. A carne milita contra o Espírito milita contra a carne. Por mais boa intenção que se mostre, por mais ingênuo que pareça, por mais inocente que se mostre, a minha carne é traiçoeira. Eu não devo flertar com o pecado. Eu não devo paquerar com o pecado. Eu não devo caminhar na marquise do pecado. Porque é um precipício, é um abismo. Nenhum momento a Bíblia manda você resistir à carne. A Bíblia manda você fugir. Pelo contrário, a Bíblia manda você resistir ao diabo pela fé. E ele fugirá de vós. Mas tem gente tentando resistir à carne. E tem gente fugindo do diabo. É para resistir ao diabo. Sujeitar diante da poderosa mão de Deus e resistir ao diabo. Pela fé. Mas a carne foge da aparência do mal. Foge da carne. E dos seus apelos. Eu tenho que fazer não aquilo que a minha carne quer. Eu tenho que fazer aquilo que Deus quer. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém, irmãos? Eu estou tentando explicar uma coisa difícil numa linguagem simples. Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar. Então, número 1, quem efetua é Deus. E o que Ele efetua? O que Ele realiza em nós? O querer e o realizar. João capítulo 15, versículo 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode produzir o ramo fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim você também não pode dar fruto se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Agora veja o que diz no final do versículo 5, João 15, final do versículo 5. Porque sem mim nada podeis fazer.
Ele não falou, sem mim vocês podem fazer algumas coisas. Não, ele falou, sem mim, nada podeis fazer. E o que é nada, irmãos? Nada é nada. Nada do ponto de vista espiritual eu posso fazer com as minhas próprias forças. Nada. Nenhum êxito, nenhuma vitória espiritual eu consigo estar fazendo com as minhas próprias forças. Por isso é que Ele opera em mim, tanto o querer quanto o realizar. 3 coisas que você, como crente, deveria fazer e não faz. Deveria ser mais eficaz, aliás. Deveria se aperfeiçoar mais. E você não faz isso, é orar mais. Nós, como crentes, deveríamos sempre orar mais. Deveríamos vencer aquele pecado de estimação. E tem alguns que a gente consegue romper, mas tem aqueles que a gente sustenta, que a gente mantém. E deveríamos confiar mais em Deus. Orar mais, vencer, entre aspas, os pecadinhos que a gente tem conservado e confiar mais em Deus. E aí eu faço outra pergunta para você nessa manhã. Como que está a sua vida espiritual? Como vai a sua vida espiritual? Como vai a saúde espiritual? Você está encerrando o ano. Eu não sei se você ainda já fez aquela contabilidade anual, aquele balanço. Muitas pessoas fazem. Já fez aquela reflexão, olhou para trás, você botou na balança suas conquistas, suas derrotas, suas vitórias, seus fracassos, aqueles projetos que você tentou executar esse ano, não conseguiu, ou conseguiu outros. Talvez você já está agora celebrando coisas maravilhosas que aconteceram na nossa vida durante esse ano. Mas será que você já colocou nessa balança o seu nível espiritual? Você está encerrando o seu ano mais aquecido do que entrou o ano? Você está finalizando o ano mais espiritual do que começou o ano? Mais perto de Deus, orando mais, buscando mais, lendo mais a Bíblia, vindo mais aos cultos, aplicando mais lições na sua vida? Como que está a sua saúde espiritual? Deus está dizendo para você hoje, eu quero e você pode. Às vezes o diabo tenta soprar no nosso ouvido que a gente não pode, que a gente não consegue, que a gente já tentou, que a gente não chega lá. A gente acaba caindo, acaba fraquejando, acaba cedendo. Mas Deus está dizendo, você pode. Tudo é possível ao que crer. E você pode porque eu derramo força na sua fraqueza. Você pode porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Você pode porque eu quero efetuar, eu quero operar, eu quero agir em você, eu quero trabalhar dentro de você, o querer e o realizar. O que Paulo diz? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua, Deus é quem opera em vós. Ele opera o desejo e Ele opera a concretização desse desejo. Você quer ser mais santo? Você quer orar mais a Deus? Você quer buscar mais a Deus? Você quer entrar agora 2023, trabalhando mais para Jesus, fazendo mais a obra de Deus, evangelizando mais, alcançando mais pessoas? Você quer se libertar desses pecados que existem na sua vida e contrariam a vontade de Deus na sua vida? Deus quer também. E se Deus quer, você é capaz de alcançar isso. Você é capaz de vencer isso. Você é capaz de testemunhar coisas poderosas, maravilhosas de Deus na sua vida. E ele termina o versículo 23, dizendo, segundo a sua boa vontade. Segundo a sua boa vontade significa que Deus quer isso para nós. Ele, de fato, Ele realmente quer isso para nós. Deus quer, irmãos, que nós sejamos servos e crentes mais desenvolvidos. Você, quando chegou na igreja, você quando você conheceu a Cristo, você passou a se alimentar do leite espiritual.
Todo novo convertido se alimenta do leite espiritual. Eu não posso chegar para um bebê e dar uma coxa de galinha para ele. Certamente ele vai se engasgar com aquele osso, com aqueles pedaços. Tudo é um processo. Ele começa se alimentando de leite. Nós começamos nos alimentando do leite espiritual. Mas a gente não pode passar a nossa vida inteira se alimentando de leite. Nós precisamos desenvolver, nós precisamos de crescer, amadurecer. Então nós precisamos ingerir, nesse processo, numa certa altura, alimento sólido. Nos aprofundar mais, ter mais experiência com Deus, nos alimentar de coisas mais profundas. E conhecer mais a Deus é conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor. Não se contentar só com aquele leite, mas se aprofundar, estudar mais, ler mais a Bíblia, desenvolver mais a sua fé, sua oração, sua intimidade com Deus, ter experiências com Deus. Se cada dificuldade, cada problema que você enfrentar na sua vida, você fugir, aí você não cresce, não amadurece, porque são nas lutas que nós nos fortalecemos mais, que nós somos adestrados, que nós somos forjados, capacitados, fortalecidos. Deus quer que nós cresçamos em desenvolvimento espiritual. E a primeira prova que nós estamos crescendo e desenvolvendo a nossa salvação está no versículo 14. Fazei tudo isso sem murmuração, nem contendas. Um crente que está em desenvolvimento espiritual não fica murmurando. Ele faz tudo o que Deus manda, sem murmurar e sem brigar com outras pessoas. Mas isso daí já é uma outra mensagem, que eu vou deixar para um outro dia. Vamos orar, irmãos? Hoje é uma manhã de desenvolvimento espiritual. Deus conhece você. Deus conhece as suas lutas. Você também sabe. Mas Deus vai operar em você tanto o querer quanto o realizar. Feche os seus olhos. Curve a sua cabeça. Diga para Deus: Senhor, eu quero. Senhor, eu preciso. Senhor, como eu preciso. Eu quero dar um basta em toda legalidade, em todas as brechas que eu vinha dando na minha vida até agora, Pai. Eu peço que o Senhor venha pôr em mim esse desejo de orar mais, de ler mais a Tua Palavra, de testemunhar mais, de falar de Jesus para outras pessoas. A alegria, Senhor, de evangelizar alguém, de falar para um amigo, de falar para um irmão, de falar para um familiar, de falar até mesmo para um estranho, na primeira oportunidade que houver. O que Jesus tem feito na minha vida, pode fazer também na vida dele. Ó Senhor, me dá esse primeiro amor, aquece essa chama no meu coração, em nome de Jesus. Senhor Deus, eu quero te pedir nesse momento, que o Senhor opere no meu coração e no coração desta pessoa que me ouviu nesse momento, Pai. Que o Senhor opere desejos santos, que o Senhor opere afeições santas. Abre, Senhor, o nosso apetite espiritual para as coisas divinas. Abre o nosso apetite espiritual para as coisas sagradas. Abre, Senhor, o nosso apetite para uma comunhão mais profunda contigo, Senhor. Mortifica a nossa carne. Mortifica, Senhor, nossos desejos pecaminosos. E que Cristo sempre viva em mim, sempre viva em nós. Que Cristo, Senhor, viva em nós. Que Cristo viva em nós. Que Cristo viva em nós. Mortifica, Senhor, a nossa natureza pecaminosa, que só faz nos esfriar, que só faz cauterizar a nossa mente, Senhor, e esfriar os nossos corações. Tem misericórdia de nós. Mortifica os nossos desejos pecaminosos.
Mortifica, Senhor, o nosso orgulho, a nossa altivez, a nossa arrogância. Dá-nos, Senhor, um coração puro. Dá-nos um coração íntegro diante do Senhor. Que tenhamos aspirações daquilo que é piedoso, daquilo que é justo, daquilo que é puro, daquilo que é agradável a Ti, Senhor. Que venhamos glorificar o Senhor em tudo que fizermos. Que venhamos desfrutar do Senhor, que venhamos ter prazer na Tua presença, Senhor. Que a nossa satisfação, que o nosso deleite, que o nosso prazer seja o Senhor, porque o Senhor é tudo para nós, tudo para nós. Ajuda-nos, ó Pai. Nós oramos humildemente nessa manhã, confessando a Ti todos os nossos pecados, todas as nossas omissões, todos os nossos pensamentos e intenções. Santifica-nos, Senhor, e usa-nos, nos fortalece, nos encoraje, nos renova, Senhor, espiritualmente. Que o sangue de Jesus Cristo venha nos purificar, venha fazer uma faxina em nós, venha limpar a nossa mente, venha limpar o nosso mundo interior. E que o Espírito Santo venha nos ungir com óleo da alegria, com veste de louvor, com satisfação e alegria da salvação. Pai, nós oramos humildemente, em nome e por amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que todos digam amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus.